Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Ele é o único meio de salvação. Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus abriu o caminho para o céu lá na cruz, quando morreu por você e por mim. Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Por isso, ele é o único digno de ser adorado, o único digno de ser honrado. Mas você já deve ter visto alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Sabe por que isso acontece? É que algumas pessoas criaram o costume de distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião, ou para pagar promessas feitas a eles. Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, porque era uma comida oferecida a deuses falsos. Então, fique bem atento e lembre-se que nós não devemos comer doces nem qualquer outra comida oferecida a outro Deus, porque Deus é o único digno de ser adorado. E nós podemos ver isso em Lucas 4:8, que diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Ele é o único meio de salvação. 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 Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz. Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz. Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz. Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz. Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus diz. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 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 O Senhor Jesus abriu o caminho para o céu lá na cruz. O Senhor Jesus abriu o caminho para o céu lá na cruz. O Senhor Jesus abriu o caminho para o céu lá na cruz. O Senhor Jesus abriu o caminho para o céu lá na cruz. O Senhor Jesus
abriu um caminho para o céu lá na cruz, quando morreu por você e por mim. 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 Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Por isso, ele é o único digno de ser adorado. Por isso, ele é o único digno de ser adorado. Por isso, ele é o único digno de ser adorado. Por isso, ele é o único digno de ser adorado. Por isso, ele é o único digno de ser adorado. O único digno de ser honrado. 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 Mas você já deve ter visto. 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 Mas você já deve ter visto alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Sabe por que isso acontece? 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 É que algumas pessoas criaram o costume. 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 É que algumas pessoas criaram o costume de distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião. De distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião. De distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião. De distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião. De distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião. Ou para pagar promessas feitas a eles. 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 Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei.
Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, porque era uma comida oferecida a deuses falsos. 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 Então, fique bem atento e lembre-se. 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 Lembre-se que nós não devemos comer doces. 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 Lembre-se que nós não devemos comer doces, nem qualquer outra comida oferecida a outro Deus. 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 Porque Deus é o único digno de ser adorado. Porque Deus é o único digno de ser adorado. Porque Deus é o único digno de ser adorado. Porque Deus é o único digno de ser adorado. Porque Deus é o único digno de ser adorado. E nós podemos ver isto em Lucas 4:8, que diz assim. E nós podemos ver isto em Lucas 4:8, que diz assim. E nós podemos ver isto em Lucas 4:8, que diz assim. E nós podemos ver isto em Lucas 4:8, que diz assim. E nós podemos ver isto em Lucas 4:8, que diz assim. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Cosme e Damião sabiam que Jesus é o único meio que nos leva a Deus. Ele é o único meio de salvação. Em João 14:6, a palavra de Deus diz assim. O próprio Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus abriu o caminho para o céu lá na cruz, quando morreu por você e por mim. Ele foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Por isso, ele é o único digno de ser adorado, o único digno de ser honrado. Mas você já deve ter visto alguém distribuindo doces em uma determinada data do ano. Sabe por que isso acontece? É que algumas pessoas criaram o costume de distribuir doces em homenagem a Cosme e Damião, ou para pagar promessas feitas a eles.
Mas se você conhece a história bíblica de Daniel, você deve saber. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, porque era uma comida oferecida a deuses falsos. Então, fique bem atento e lembre-se que nós não devemos comer doces nem qualquer outra comida oferecida a outro Deus, porque Deus é o único digno de ser adorado. E nós podemos ver isso em Lucas 4:8, que diz assim: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.